Sim, sou o contrário e tenho coragem de vir aqui para falar aquilo que os senhores e senhoras simplesmente ignoram, para usar o medo da população para ampliação do punitivismo penal, que não torna esse país mais seguro, que não resolve os problemas da violência, que não salva vidas. Senhor presidente, eu vi o deputado do PSOL aqui colocando que o aumento de pena não adianta e que o criminoso não pensa 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime, se a gente aumentar a pena ou aumentar o período em que ele fica na cadeia em regime fechado, como nós estamos discutindo aqui, 80% da pena dentro da cadeia caso ele cometa um crime hediondo. Na minha avaliação, aliás, nem deveria haver progressão de regime. A pena tem que ser cumprida 100% daquela prevista no Código Penal e, para além disso, proponho e ainda continuo coletando assinaturas dos colegas para um plebiscito para nós termos uma nova Constituição que permita pena de morte e prisão perpétua. Mas eu parabenizo e entendo o relator, o deputado Fraga, que melhorou esse projeto. O projeto inicialmente previa apenas o endurecimento para quem cometesse crimes contra autoridades, como se a vida de autoridades valesse mais do que a vida de um cidadão comum, e o deputado Fraga expandiu isso, estendeu isso para todos os crimes hediondos. Então a proposta é ampliar para 80% o período em que o criminoso por crime hediondo, condenado por crime hediondo, cumpre a sua pena em regime fechado antes de progredir. E eu quero responder ao deputado do PSOL dizendo o seguinte: saiu um estudo há 2 anos, um estudo mais recente sobre isso, mostrando a opinião dos presos. 400 presos no estado de São Paulo foram entrevistados. E veja, 88% deles disseram que nunca teriam cometido crimes caso nós tivéssemos 3 coisas no Brasil. Primeiro ponto, se você cumprisse 100% da sua pena na cadeia, que é o que nós estamos discutindo aqui. Segundo ponto, se houvesse pena de morte. Terceiro ponto, se houvesse prisão perpétua. Também foi dito aqui que o Congresso, ano após ano, endureceu as penas e a violência não diminuiu. Mentira! A realidade é que a nossa legislação foi afrouxada, e não pelo Congresso Nacional, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ. O Supremo acabou com o cumprimento de sentença a partir da condenação em segunda instância. O maior afrouxamento em legislação penal, processual penal, que nós vimos nas últimas décadas. Isso faz aumentar a criminalidade. O sujeito saber que só vai ser preso, só vai começar a cumprir a pena depois que o último recurso dele for analisado no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, CNJ atropelou o Congresso Nacional criando a audiência de custódia. Outra medida que afrouxou as prisões em flagrante, que inclusive o ministro Lewandowski comemora do número recorde de presos em audiência de custódia como isso fosse uma conquista. Então é mentira que a legislação foi endurecida e a criminalidade não diminuiu. A legislação foi afrouxada e a criminalidade aumentou. E para finalizar, presidente, eu vou pedir 30 segundos. Eu escutei a argumentação de alguns parlamentares do PT dizendo que votariam o projeto se os 80% forem apenas para reincidente. E aí eu quero questionar esses parlamentares. Você precisa matar 2 mulheres para ter uma pena mais dura? Você precisa estuprar 2 vezes para ter uma pena mais dura? Você precisa torturar 2 vezes para ter uma pena mais dura? Não é razoável exigir que uma pessoa cometa 2 vezes uma atrocidade de um crime hediondo para daí sim ela ser punida. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. ...334 votos sim, 65 não. Total, 399. Aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Pessoal, acabamos de aprovar no plenário da Câmara dos Deputados o projeto que aumenta o tempo para progressão de regime em 80% do cumprimento da pena. Ou seja, quem comete um crime hediondo e é condenado por esse crime precisa cumprir 80% da pena antes de progredir. Vocês sabem que eu defendo que não haja progressão de regime, mas esse projeto é um grande avanço dentro do possível que a gente conseguia articular para a gente combater a criminalidade. E veja só, vou trazer um bastidor aqui para vocês. Deputados do PT e do PSOL estavam querendo negociar para que esse aumento, esse endurecimento na progressão fosse só na reincidência de crime hediondo, Ou seja, você precisa cometer feminicídio, matar 2 mulheres para daí você ter uma progressão mais dura. Você precisa estuprar 2 vezes para daí você ter uma progressão mais dura. Você precisa torturar, sequestrar 2 vezes para daí você ter uma progressão mais dura. A esquerda conseguiu ter apenas 65 votos, teve mais de 300 votos
contra a esquerda, a favor do endurecimento de pena, e a gente conseguiu aprovar esse projeto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, de autoria, e eu parabenizo o deputado Alfredo Gaspar, que inclusive era promotor de justiça, hoje deputado federal, sua autoria esse projeto, e de relatoria do deputado Coronel Fraga, que eu também parabenizo.